Olá pessoal, hoje a gente vai começar o nosso aprofundamento de criação de dashboards e KPIs, tá? A gente vai pegar detalhe por detalhe de como a gente cria um dashboard, de como a gente cria um KPI que extraia um resultado interessante para a gente. Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, questões de filtros, agrupamentos, estilização. Então a gente vai entrar parte por parte desse processo, tanto da criação de um dashboard quanto de um KPI, tá bom? Vou entrar aqui nesse meu dashboard que eu já havia criado. Aqui eu coloquei um insight, tá? É uma caixa de texto para funcionar como título, tá? E aqui a gente vai criar o nosso primeiro KPI aqui, tá? A gente adicionar KPI, clica aqui no maisinho, né? Seleciona o arquivo que a gente vai utilizar. Bom, eu tenho aqui na minha conta só o arquivo de treinamento, né? Então a gente vem selecionar ele. No valor, a gente pode classificar ele como a coluna que nós iremos quantificar. O que isso significa? O que a gente vai contar por linha, entendeu? Então, a gente pode quantificar coluna de valores, né, que a gente pode somar esses valores ou tirar a média desses valores, como, por exemplo, o valor da causa, o valor do acordo, o valor de provisionamento. Então, há todas essas possibilidades que a gente pode colocar no valor. Mas também a gente pode colocar valores de texto, como, por exemplo, número do processo, o número da pasta. Então, a gente pode colocar essas colunas de texto para quantificar a quantidade de processos que a gente tem na nossa base de dados. Então, por exemplo, como eu quero quantificar aqui os processos, eu vou colocar o número da pasta. Então, eu venho aqui, gero gráfico, clico em gerar gráfico, ele já me dá aqui o valor total, né, de pastas que eu tenho na minha base aqui. Tá? Então, eu tenho um total de 2.379 processos na minha base, tá? Aqui em linha, ele mostra para a gente a nossa primeira classificação. Então, como que a gente vai separar essas pastas? A gente pode separar elas por área responsável, ação, fase, tudo que a sua base traz para você de coluna. Então, basicamente, a gente pode aqui colocar status, por exemplo. Então, quero classificar meus processos por status. Eu gero o gráfico e aí ele traz aqui meus processos, minha pasta inteira por status, tá? A coluna nada mais é do que uma segunda classificação opcional. Então, ela vai fazer basicamente a mesma função da linha, só que por opção. Então, você pode escolher se você quer ou não. Então, aqui, por exemplo, eu quero ver os meus processos por status e por fase. Né? Vou colocar aqui fase de exemplo, gero o gráfico, e aí ele traz todos os meus processos por status e por fase. Né? Então, ele classifica por linha e coluna aqui, tá? Perfeito. Bom, essa é o básico que a gente precisa para criar um KPI, tá? Então, você precisa saber que o valor ele serve para quantificar, a linha serve como uma primeira classificação e a coluna como uma segunda classificação opcional, tá bom? E aí tem essa parte de função, né? De contagem. O que é a função de contagem? A função de contagem ela conta as linhas por pasta. Então, como por exemplo, se eu coloco pasta, o número do valor da pasta ele é único. Então ele não vai quantificar mais de uma vez cada linha, entendeu? Então aqui ele vai contar por linha a quantidade de pastas que tem e vai dar o total de pastas, né, a sua base. Aqui, por exemplo, se eu altero o valor, por exemplo, para a fase, né, melhor, para contingência, né, que só tem duas, né, o valor de contagem ele está contando por linha. E aí quando eu coloco contagem de únicos, ele vai contar, ele vai agrupar as linhas repetidas. Então, se a gente vem em contagens únicos e clica em gerar, no total dá 37. Tá vendo? Então, os números se alteram porque tudo que é igual de contingência, o valor que está quantificando, ele une. Então, ele não conta por linha, ele conta por tipo de classificação, entendeu? Então, ele faz essa separação aí também, tá? Então, a gente volta aqui para a pasta, como a gente está quantificando nossos processos, a gente volta o valor e dá o valor total mesmo aqui certinho com a função contagem. O controle, ele também é uma função opcional. Então, por exemplo, em controle aqui, eu vou colocar, vamos ver, natureza. Vou deixar aqui o controle de natureza, a gente gera o gráfico, vocês podem ver que não mudou nada,
tá? Não teve nenhuma diferença aí. Então, vocês vão verificar essa diferença lá no final, quando o nosso KPI estiver pronto, tá bom? Então, perfeito. Como segunda parte aqui, a gente tem que escolher o gráfico que melhor representa essa visualização nossa para nossa interpretação de dados. Então, aqui em gráfico de valor também tem, o gráfico de valor nada mais é do que a soma total de todas as linhas, e ele vai te dar ali o valor exato da quantidade de processos da sua base, ou o valor total da causa de todos os processos, né? Então ele vai trazer para você aí somente o valor total. No gráfico de barras ele já traz para você as classificações em barras, tá? Então aqui ele já faz essa divisão, né? Em gráfico de linha, né? Também ele já traz. Tem o gráfico de pizza também. Ó, o gráfico de pizza ele aparece essa notificação, por quê? Porque o gráfico de pizza ele não possui coluna. Então ele fala que ele está sendo carregado com propriedades não permitidas. Tá? Então ele retira a sua coluna e você só está contabilizando aqui agora a linha. Tá? Você vê que você não tem nem mais a opção de colocar a coluna aqui. Mas se a gente volta para o gráfico de radar, por exemplo, ele já volta a função de coluna aqui. Tá? Então, perfeito. Então aqui temos o gráfico de radar, o geográfico, o funil, né, o radial, o calendário. O calendário você precisa ter uma variável de data para que ele funcione, tá? Então, como a gente não está utilizando nenhuma variável de data aqui, ele não vai acabar não funcionando para a gente, tá? Aqui no gráfico de waffle também ele só pode ter linha, tá? Ele já traz essa quantificação em linha aqui para a gente. E um diagrama de caixa, que é necessário ter uma variável numérica, né, uma variável de valor, né, nos nossos dados para que ele funcione também. Então, a gente volta aqui para o gráfico de barra, né, que eu acho que é o que melhor vai ajudar a gente a visualizar as informações que a gente quer, né? Como a gente já havia colocado status e fase, eu vou voltar com status e fase aqui, né? Mas como vocês podem ver, eles não estão tão bem configurados, né? Não está extraindo uma melhor visualização para a gente aqui dos nossos dados, né? Pode ver que aparece um monte de zero aqui, né? Ativos, fases, tem um do lado do outro, a gente não consegue identificar direito, né? Então, aqui a gente vai estilizar ele de uma maneira que vai ficar bem mais visível, que você vai conseguir extrair um dado e chegar a alguma conclusão dele mais polido, né? Então, vamos lá. Aqui na fase do agrupamento, nada mais é do que a gente agrupar dois valores. Então, basicamente, aqui em status. Vamos agrupar os status. Aqui em valores, em status, aqui você vai selecionar as opções que você deseja agrupar. Então, por exemplo, eu quero agrupar o arquivado e o suspenso. Para mim não é interessante visualizar esses valores separadamente. Então, eu vou colocar tudo como arquivado barra suspenso. Quero ver esses dois valores juntos, né? Eu não quero que eles fiquem separados. Então, eu adiciono agrupamento, gero o gráfico e pronto. Tornou-se um só agora, arquivado e suspenso aqui na contabilização do nosso KPI, tá? Vou manter esse agrupamento aqui para servir de exemplo para nós. Agora aqui na parte de filtros, a gente pode filtrar somente pelo que nós queremos visualizar. Então, por exemplo, eu venho aqui, escrevo fase, né? Venho aqui em valores, aqui embaixo. Eu quero visualizar tudo que foi finalizado e que está em recurso, né? Recursal ou recurso em andamento especial ali. Tá? A gente clica em adicionar, gera o gráfico e a gente vai ver somente o finalizado, recursal e recurso em andamento ali, né? Então, ele traz somente esses valores para nós. Então, basicamente, é assim que funciona o filtro. Claro, no filtro você pode filtrar por todas as colunas, né, que nós temos ali na nossa base de dados. Não é igual no agrupamento, que a gente pode agrupar somente nos valores que a gente selecionou em dados. Então, em filtros aqui, a gente pode agrupar, pode filtrar por qualquer tipo de coluna. Então, por exemplo, posso filtrar por data também. Então, quero filtrar por data de distribuição. Né? Seleciono o formato da data, clico em ano, né? Quero ver do último ano ou dos últimos anos, né? Venho aqui, vou aqui para baixo, vou selecionar os anos de 2023 e 2022. Só quero visualizar os processos desses 2 anos aqui
né? E aí eu venho aqui, adiciono o filtro, gero o gráfico e ele me dá os resultados, né? Então ele já traz aqui 127 none, né? None significa not a number, significa que não foi preenchido, tá bom? Então, 4 processos ativos em instrução, 1 em instrutória, 6 em finalizado, tá bom? Então, a gente pode filtrar também por colunas que não estão nos nossos dados. Aqui nesse caso eu vou tirar para ficar mais didático para a gente, né? E aí, perfeito. Aqui a gente vai em estilos agora, tá? Na parte de estilos, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso título, né? Então, aqui em título a gente vai colocar processos por status e fase, né? Porque nada mais é do que a gente colocou nos dados, né? Que a pasta significa contabilização de processos, o status é o que a gente está classificando, nossa primeira classificação, e a coluna é a nossa segunda classificação. Então aqui o nosso título tem que trazer isso à tona, né? Então, que já está aqui bem na cara do nosso KPI aqui isso, tá? A gente pode alterar a fonte também, né? Como aqui é a maneira que a gente preferir. Aqui em opções gerais, a gente pode ordenar os campos, né? Até customizados, né? Eu gosto de colocar na ordem decrescente aqui pra gente. Gosto de colocar em logarítmica também. Vocês veem que as linhas ficaram umas em cima das outras e os números ficaram todos juntinhos, né? Aqui eu vou colocar empilhado, tá? A gente vai arrumar isso aqui, tá, gente? Só para ficar bem claro que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Vamos aumentar o tamanho do gráfico aqui, né? Para ficar mais visível para a gente. E perfeito, vamos lá. Margem superior, né? Que eu vou diminuir a margem superior para que ela aumente, né? Aqui embaixo eu vou colocar 30 também para ela ficar maior. Aqui na margem da esquerda eu vou deixar ela em 10. Ó, vocês viram até que comeu o númerozinho aqui do lado, né? E a margem da direita eu vou aumentar para 175, porque tá pegando um pouquinho da legenda aqui embaixo, né? Aqui do lado direito. Que a gente vai precisar bastante, né? Para fazer a nossa interpretação de gráfico. Então é interessante manter. Aqui, né, em estilos aqui, a gente pode arredondar a borda, tamanho da borda, mas para a gente aqui não é muito interessante, né? Agora, porque a gente está aprendendo mais a construir um KPI, uma padronização, então vamos escolher aqui uma cor em degradê para melhorar para a gente aqui, né? Vou deixar no preto e laranja, acho que fica legal. Aqui em rótulos, aqui, você vê que já sumiu aqui por conta do preto, né? Aqui em rótulos a gente vai colocar uma cor customizada, por exemplo, branco, para que ele se destaque e a gente consiga tirar um resultado dele interessante, né? Então aqui a gente vai aumentar um pouquinho a letra, colocar em 13 mesmo, para não ficar muito grande também. Aqui na parte de eixo, que é muito importante, tá? A parte de eixo é onde a gente vai tirar essas linhas aqui, né? Para a gente não faz sentido, só está deixando mais feio o nosso KPI, né? Aqui na parte do eixo esquerdo, essas linhas aqui, os números do lado que acabou não aparecendo, a gente vai retirar ele também, tá? E creio que ele já está ficando com uma carinha melhor, né? A gente vê que ele já está um pouco mais polidinho, né? É que esses números aqui estão bem juntinhos também, né? Vamos dar um jeito neles aí, vamos ver a melhor maneira da gente fazer isso, tá? Creio eu que acho que a gente vai precisar configurar um formato dele em, olha só, em horizontal. Não, mas acho que não seja o caso. Senão seria o caso. Bom, vamos manter ele na vertical então do jeito que estava, tá? A gente junta um pouquinho para ficar mais legítimo. Voltamos para a parte da legenda aqui agora, vamos mexer um pouquinho na legenda. A gente pode escolher os símbolos dela, né? Eu gosto desse losango aqui. O espaçamento entre elas é muito importante, né? Eu gosto de sempre dar uma diminuidinha, que eu acho que ele ocupa muito espaço, então é sempre bom dar uma diminuidinha nele. Informações dinâmicas, a gente pode habilitar uma animação bem bacana, para ficar bem legal para a gente visualizar também.
Então aqui eu vou colocar uma animação no estilo viscoso. Em linha de meta a gente pode adicionar uma meta aqui. Então, por exemplo, eu quero reduzir a minha quantidade de processos aqui, vou colocar o nome de meta mesmo. Eu quero colocar o valor da meta de 100. Né? Quero reduzir meu processo, minha quantidade de processos aqui a 100. Aí eu posso configurar da maneira que eu preferir, né? A posição acima, à esquerda, à direita, superior, acima, esquerda, acima, direita. Então, tem várias opções aí que a gente pode fazer, além de fonte, tamanho, tudo que é bem editável aqui pra gente, tá? Então, basicamente, essa foi a construção do nosso primeiro KPI, né? Então, eu venho aqui em salvar, clique em salvar nele, e ele já aparece aqui pra gente, ó, com a animaçãozinha bem, bem feita aqui, né, da parte do viscoso. Agora a gente vem em layout aqui de computador, quero diminuir isso, só que eu preciso aumentar isso aqui para verificar os valores, né? Já está começando a aparecer. Então, vou aumentar mais um pouquinho. Aqui, ó, já está começando a aparecer. Não, mas eu ainda acho que não ficou muito bom. Aqui, ó. Beleza. Então, já ficou mais visível aqui, 18,6. Então, dá pra gente passar o número aqui também, passar o mouse em cima e verificar um número melhor, tá? Então, esse aqui é o nosso KPI. Dá até para diminuir um pouquinho. Perfeito. A gente salva ele, né? E aí dele, a gente pode utilizar a função clonar, por exemplo, né? Só ajeitar ele mais um pouquinho aqui. Mais para o meio, perfeito. Perfeito. Salvar. A gente pode utilizar a função clonar aqui, né? Para a gente, como ele já está editado da maneira que a gente gostaria que ele tivesse, a gente vem clonar aqui, pega ele, edita o layout do clone dele, joga do lado, né? Vamos diminuir um pouquinho, né? Porque aquele outro ficou muito grande, então vamos diminuir esse aqui um pouquinho. A gente vem, né? Clica nele aqui e vem editar. Aí aqui em editar, a gente, por exemplo, pode excluir a fase e colocar somente colocar uma linha, né? Então aqui a gente pode colocar natureza, por exemplo. E a gente gera o gráfico e ele traz para a gente aí tudo que é natureza, tá? Como é natureza aqui, tá trazendo a natureza aqui embaixo e tá trazendo na legenda também. Não faz sentido a gente ter legenda, né? Então a gente desativa a legenda e aí a gente dá uma margem melhor para o nosso gráfico, né? Então a gente vem aqui e a gente diminui a margem para 10 também. Ou melhor, né? Comeu ali um pouquinho. Então vamos ver, acho que 40 fica bom. 40. Aí, já achamos ali o nosso KPI. Então aqui a gente só vem agora e altera o título, né? Então a gente vem aqui e coloca processos por natureza, né? De uma maneira bem mais rápida, né? Mantendo a nossa linha de meta, a nossa estilização. Então é uma situação bem mais rápida. Você cria KPIs de uma maneira muito mais rápida usando a função clonar, né? A gente salva ele aqui e aí a gente faz as edições que a gente acha necessárias, né? Por exemplo, aqui, ó, tá pegando bastante, né? Então a gente tem duas opções. A gente pode diminuir a fonte da letra, né? Ou aumentar o gráfico de tamanho. Por exemplo, a gente pode colocar ele para cima aqui, estender e ele fica mais visível para a gente, né? Então aí, ó, perfeito. Ó, já traz para a gente aqui tudo certinho. A gente clica em salvar e pronto, já temos o nosso segundo gráfico aqui, né? Aí aqui, nesse nosso primeiro gráfico que a gente fez, vocês lembram daquela função de controle que a gente colocou controle por natureza? Então, o controle nada mais é do que um filtro também. A gente clica aqui nessa primeira opção e aí aparece para a gente aqui a natureza dos processos. Então a gente pode filtrar ele por exemplo, arbitral e civil. A gente aplica e ele traz para a gente aqui tudo que é arbitral e civil, né? Os processos aqui alterando os valores já. A gente pode também, por exemplo, colocar administrativo só e ele traz para a gente somente os administrativos aqui no nosso KPI, tá? Então, tem essa opção aí também, é para isso que serve a função de controle, tá? Perfeito.
Agora eu vou explicar para vocês um pouco como funciona o filtro avançado e o agrupamento avançado, tá? Então aqui eu vou clonar esse KPI de natureza aqui pra gente, tá? Vou diminuir aqui o layout dele, eu quero usar ele de base, né? Então a gente vai vir para cá, vai arrastar ele um pouquinho para baixo, salva, e aí agora a gente vai editar ele aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui, vamos ver o que a gente tem aqui de interessante para a gente utilizar aqui para fazer essa demonstração para vocês, tá? Vamos por tipo. Vamos ver aqui o tipo. Perfeito. Tipo aqui é o judicial, administrativo e arbitral. Beleza, perfeito. Vamos lá. Em filtro, aqui, a gente pode utilizar o filtro avançado como mais frequente, por exemplo, né? Então, primeiro a gente vem aqui, coloca o tipo, né, para filtrar, para a gente ver o resultado logo de cara. A gente vem em avançado, né? Clica no tipo avançado, clica nele aqui em N mais frequentes, ou não está entre os N mais frequentes, N mais frequentes com empate, menos frequentes sem empate. Então, a gente dá várias opções aqui. No caso, eu coloco N mais frequentes sem empate. O valor de N é sempre eu que seleciono. Então, eu quero o primeiro tipo mais frequente que aparece na minha base. Então, clico em adicionar filtro, gero gráfico e ele me dá o tipo judicial. Então, dá os 2.348 processos aqui, que é o primeiro tipo mais frequente, sendo o valor de N 1, tá? Então, tem essa opção também. Então, eu vou excluir aqui essa opção de filtro, tá? Só que eu quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso com algum dado meu que esteja aqui visível. Então, por exemplo, eu quero fazer isso por data. Então, eu quero pegar a data de distribuição, eu venho aqui em avançado, né? Seleciono a condição da data e ele me traz aqui os últimos N anos, inverso dos últimos N anos, últimos N meses, últimos N dias, diversas opções aqui para você explorar, tá? Eu quero, por exemplo, que esse gráfico de processo por natureza seja somente dos últimos 3 anos. Então, adiciono o filtro, gero o gráfico e ele me dá os valores aqui dos tipos de processo que entraram nos últimos 3 anos, tá? Então, aí eu já tenho um filtro feito dessa maneira para a gente, né, usando o mais avançado, e a mesma coisa serve para o agrupamento. Então, o agrupamento ele segue a mesma lógica, né? A gente vem avançado, só que a diferença é que o agrupamento você só pode fazer com requisitos que estejam nos seus dados, tá? Com classificações que estejam nos seus dados. Então, aqui ele só vai deixar agrupar por tipo, porque eu só tenho um tipo ali na minha linha, né? Então, aqui ele traz as mesmas condições, né? N mais frequentes, não está entre os N mais frequentes. Claro que esses valores mudam, né? Essas opções mudam, as condições mudam de acordo com o tipo de classificação e de validação dos seus dados. Então, texto ele dá uma condição, valor ele dá outra condição e data ele dá outra condição, tá? Aqui nesse caso é texto, então ele está dando N mais frequentes, ele fala entre os mais frequentes, né, ou que não estão entre os mais frequentes, né, e por assim vai. Então aqui em agrupamento ele segue a mesma lógica, tá bom? Então, beleza, vamos manter o filtro aqui e a gente vai colocar aqui processo por natureza últimos 3 anos. Tá? A gente dá um salvar, clica em salvar e tá pronto. A gente tem aqui o nosso processo por natureza no total e processo por natureza. Por natureza não, perdão, aqui é por tipo, olha só. Tem que lembrar de trocar sempre aqui quando você trocar uma variável, né? É por tipo aqui, ó, que a gente trouxe nos dados aqui, tá? Então, processo por tipo dos últimos 3 anos aqui também, tá? Gente, basicamente, da criação de dashboard, a gente segue fazendo essas clonagens para a gente preencher o nosso KPI, tá? A gente pode também escolher outro tipo de gráfico, né? E complementar, como por exemplo, a gente vem clonar aqui, a gente edita isso aqui, né? A gente pode, por exemplo, criar já outro gráfico, lembrando que no clonar você tem que sempre excluir os filtros, também é bem interessante.
a gente vem aqui e coloca contingência, por exemplo, né, na linha, gera o gráfico, e a gente usa um gráfico diferente, como por exemplo de pizza. Né? E aqui a gente vai ter que configurar ele do zero novamente. Né? Então aqui a gente já vem, né, vem em estilos, opções gerais. Né? Eu gosto de configurar o meu KPI de pizza sempre aumentando o raio interno dele e separando o espaço entre as fatias, tá? Então eu deixo aqui um espaço de 2, a borda arredondada em 4, eu acho que fica bem bonito assim. Né? Então aqui no superior eu diminuo para 30, no inferior também diminuo para 30, na esquerda 15 e margem à direita eu aumento um pouquinho até chegar a legenda aqui pra gente. Tá? Que eu quero que a gente identifique pela legenda e não por esses rótulos aqui que ficam trazendo o título pra gente, tá? Então, aqui em rótulos eu venho, rótulos de fatias é o que a gente tem aqui, né? E aqui os rótulos de categorias, né? Que são essas linhas de cima. Como eu tô trazendo na legenda, não é interessante para mim aqui manter isso, tá? Perfeito, já temos aqui basicamente o nosso KPI feito. Aí vocês me perguntam em relação à estilização, né? E aí eu vou ensinar uma ferramenta para vocês que a gente tem aqui também, que ela é bem bacana para estilização, tá? A gente vem aqui, por exemplo, antes de tudo, vem em estilos, clica aqui nesse laranja, pega o código do laranja, que é bem bacana, né? A gente volta aqui, sair mesmo assim. E aí a gente vem aqui em mais opções, ao invés de você estilizar um por um, você já estiliza o seu dashboard inteiro, né? Então ele te dá mais algumas opções aqui, né? Então ele tipo de borda, né? Se você quiser nenhuma, contínua, tracejada, pontilhada. Eu gosto aqui tanto da borda um pouco mais escura, né? Eu gosto da borda preta. A espessura da borda eu sempre mantenho em 1, a separação entre os cards também mantenho em 1. Na verdade, vamos diferenciar, vamos colocar um 2 aqui. Adiciono o sombramento também, né? Para fazer uma sombra atrás dele. E aqui em temas a gente coloca em usar tema global e a gente aqui já faz as alterações em todos os gráficos, todos os valores, insights e tabelas, tá? Então, aqui em categorias eu vou deixar no preto, né? E aqui no laranja eu vou colar o código do laranja. Então, era o mesmo que estava salvo aqui, né? Então, agora eu vou colocar em preto aqui. O texto do insight está branco, o texto do valor está branco também. Né? Do cabeçalho eu vou deixar o laranja, né? Vou colocar o laranja aqui e vou confirmar. Ó, perfeito. Só aqui que nesse caso aqui ele ficou com essa borda em volta aqui, que é por conta da opacidade e destaque, né? A gente coloca 0, ela já sai, salva e pronto. Já está tudo configurado da maneira que a gente quer, até o nosso último KPI aqui de pizza, né? Vocês viram que aqui a cor do rótulo ficou escura, né? Por causa do preto. Então a gente vai ter que fazer aquela mesma edição de rótulo, né? A gente vem aqui em rótulo, clica em customizada, clica na cor, coloca para branco. Daí já aparece para a gente aqui no nosso KPI aqui os valores, tá vendo? Já fica mais nítido. Perfeito. E aí conforme vocês vão fazendo essas configurações de gráfico, de visualização de tipo de gráfico, qual que é mais necessário, que vocês conseguem extrair uma melhor visão. Então a gente vai trabalhando por aí, tá bom? Gente, por hoje é só, né? Vai ter mais treinamentos, vai ter mais aprofundamentos, mais tutoriais aí para vocês. Espero que vocês consigam ter extraído um pouquinho desse nosso aprofundamento aqui em relação a dashboards KPIs. E é isso aí. Muito obrigado.